Paz do Senhor, irmãos, caros professores, alunos da EBD, da Assembleia de Deus Ministério Santo André. Estamos aqui mais uma vez, para a glória de Deus, para falarmos um pouco mais, discutirmos um pouco mais a respeito da revista desse trimestre, da segunda lição, onde nós vamos estar discutindo aqui um pouquinho sobre qual é a importância da cosmovisão cristã. Introdutoriamente, nós tivemos na primeira aula a discussão a respeito do que é a cosmovisão e alguns pontos, em alguns pontos já introduzimos os conceitos da importância da cosmovisão, pois é praticamente impossível falarmos do que é a cosmovisão sem já entrarmos no papel, no seu papel e na sua importância para as nossas vidas, para o nosso dia a dia. Um dos pontos que abordamos, inclusive, nesta primeira aula foi o papel de formação da identidade, o quanto ele é impactado pela cosmovisão, pois através da cosmovisão nós tomamos decisões, a partir da forma como enxergamos o mundo, nós tomamos as decisões, e as decisões que tomamos fazem parte do papel ou fazem parte diretamente da nossa identidade, formam a nossa identidade enquanto seres viventes. E hoje eu estou aqui com o nosso professor de jovens aqui da Igreja Sede, tá? O irmão Adriel, que vai estar aqui conduzindo esse momento, essa discussão, esses pensamentos aqui a respeito dessa lição número 2. E gostaria que ele já tomasse a palavra para que a gente possa então ter essa aula, essa discussão a respeito da aula número 2 e que possa abençoar aí a vida de todos os irmãos. Sim. É importante, principalmente a lição introdutória que a gente discutiu anteriormente, com relação à cosmovisão, porque é importante salientar que a cosmovisão ela ocorre não somente como uma cosmovisão cristã, que nós aderimos e que a gente vai até discutir aqui hoje, mas que a cosmovisão ela está em todas as pessoas. Todas as pessoas têm uma lente. Tem uma lente de contato de como elas enxergam o mundo, de como elas veem tanto as coisas macros, como poderes do universo, como o universo é feito, toda a ordem que ele tem, tanto com relação à ciência e nas demais coisas. Mas é importante também que é como a gente também se enxerga ali, como que as pessoas elas agem a partir disso. Então, as suas ideias, seus ideais, seus valores, eles vão muito de encontro com aquilo que as pessoas fazem, aquilo que elas pensam. Então é muito importante, quando a gente fala de cosmovisão, lembrar que todos têm uma cosmovisão e que elas precisam ser trabalhadas, precisam ser construídas dia após dia. Porque até mesmo a cosmovisão, com as influências que a gente acaba tendo do mundo, do secularismo, elas podem também interferir na nossa própria visão, tanto com relação a Deus, quanto de Deus para nós. Então é importante, com esse texto que nós temos aqui na leitura bíblica, de Romanos 12. Então, de saber, de provar a boa vontade perfeita e agradável de Deus através da renovação da nossa mente. Então, descobrir o que Deus tem para nós, o que Deus tem para a nossa forma do mundo, de uma forma geral, mas também tanto para o Daniel quanto para o Adriel, como que nós também podemos contribuir para este mundo. Isso é interessante. Muito bom. E como é que você entende aqui no texto, né? A gente está falando aqui de Romanos 12, 1 e 2. Eu acho que um tema legal para a gente trazer aqui também para essa conversa o que a Bíblia entende, ou o que nós trazemos aqui como interpretação bíblica a respeito da mente e o processo de formação da mente cristã. Como é que você enxerga, Adriel? Como é que você traz aqui esse ponto do que é a mente, né, que Paulo está dizendo ali? Assim como a Bíblia fala do coração, né, muitas vezes ela fala do coração, trazendo não para o sentimento, mas para o intelecto. Assim, no texto de Romanos 12, como é que você entende aqui, biblicamente, o que Paulo está querendo dizer quando ele fala sobre a transformação de mente? Está falando diretamente sobre a cosmovisão, certo? Sim. É interessante quando ele começa trazendo, principalmente quando ele traz a expressão sacrifício vivo. É interessante quando a gente fala porque, além de ser uma entrega que ela deve ser feita, e percebo também ela tendo uma conotação diária, uma conotação que ela precisa ser repetida, esse sacrifício vivo. E é interessante porque
a parte da vida, ela requer cuidado, ela requer uma atenção, ela vai requerer algumas coisas que nós temos que ter diariamente. Então, esse sacrifício vivo que deve ser trazido diante de Deus, ele não pode ser algo levado de uma forma leviana ou de uma forma que ela acaba entrando na correria do nosso dia a dia. Eu acho que é o que acaba tendo uma grande dificuldade. Principalmente quando a gente começa a fazer nesse ponto, então, que o culto ele é extremamente racional. A parte da mente, o quanto que a nossa mente, que agora está sendo transformada, ela vai inferir contra o pecado que habita dentro de nós, de como que ela vai trazer essa mudança, vai trazer esse confrontamento e não agirmos mais de uma forma que sentimos, daquilo que está de acordo com o que temos nos arredores, mas de acordo com aquilo que a verdade de Deus nos traz. Possivelmente a gente vai, no decorrer dessa conversa, voltar um pouco nesse tema também da discussão da transformação da mente, né? Uma das chaves desse texto, aqui do ponto de vista bíblico, é nós literalmente entendermos as palavras de Paulo no versículo 2, onde ele diz: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se ou transformem as suas mentes por meio da renovação. Transforme-se por meio da renovação da sua mente. Ou seja, Paulo deixa claro aqui que existem maneiras diferentes de se pensar o mundo, de se pensar as relações, de se enxergar o mundo, de se viver entre o padrão do mundo, o padrão secular e o padrão da mente renovada através do cristianismo, através do segmento. E principalmente nesse ponto, né, de não se amoldar, não tomar essa forma, porque o mundo ele tem uma forma, ele vai sempre trazendo, sempre tem uma influência ali presente nas nossas vidas, no entretenimento, nas nossas conversas, nas tendências que acabam acontecendo que viram assunto, e a partir disso nós temos a nossa vida. Então é importante, como foi trazido na primeira lição, de que a cosmovisão ela é um ponto que interfere não somente aqui na nossa vida litúrgica, na nossa vida aqui religiosa na igreja, mas sim quando nós falamos aqui do ponto da nossa vida de uma forma geral, que ela é uma vida cristã, que ela é uma vida que deve ser para agradar a Deus, é importante que a cada dia nós não tenhamos esse formato, não tenhamos as mesmas paixões do mundo, não tenhamos a mesma predisposição que eles têm, mas sim de saber entender a vontade de Deus, entender o que Deus tem para o nosso tempo, para que a gente consiga agir da forma que Cristo espera que a igreja do nosso tempo haja. Isso é extremamente importante. Não, e muito bem claro, muito bem elucidado. E é importante aqui, irmãos, que neste primeiro momento, né, já a partir da leitura bíblica, fique claro e fique bem identificado aqui, entendo que isto é uma verdade bíblica, que não existe uma possibilidade de pensamento fora do pensamento secular ou do pensamento cristão. Não enxergo aqui, biblicamente, nenhuma possibilidade de estar em cima do muro. Assim como a Bíblia deixa claro que aqueles que são mornos, né, serão vomitados porque precisam de um posicionamento, a questão da cosmovisão ela passa a ser vital, porque a partir da sua cosmovisão os seus posicionamentos serão feitos, os seus posicionamentos serão tomados. Então, é muito claro aqui, biblicamente, de que só existem dois caminhos, duas formas de pensar, a forma cristã e a forma não cristã, ou forma secular, como o mundo habitualmente, ou como a literatura habitualmente vem trazendo a questão do pensamento, da cosmovisão. E é importante aqui, quando nós começamos a entrar, então, um pouco na lição, do que nós temos hoje em dia. Muitas coisas relativizadas, que nós enxergamos que não há mais uma definição de verdade, sempre há uma opinião A, uma opinião B, um especialista que diz alguma coisa, e a verdade parece que ela tem se perdido nesse meio, com o que realmente é real, aquilo que deve se ater, aquilo que realmente é um pilar da opinião, um pilar que a gente acaba tendo na nossa sociedade. Então, é importante de entender como que a gente chegou nesse ponto. Como que as coisas ficaram tão relativas, como que a gente agora, ao abrir o celular, a gente tem que ficar olhando se alguma coisa é uma fake news, se não é, se aquilo é verdade, nesse mundo tão grande de informações que a gente vive. Perfeito. E uma coisa importante, né, de se salientar, né, no meio desse volume de informações, que inclusive na primeira aula, e em alguns momentos também ministrando ali sobre cosmovisão,
eu entendo que um dos grandes inimigos da cosmovisão cristã é o volume de informações ao qual nós somos submetidos. E hoje, um dos aspectos muito importantes da gente trazer e discutir em sala de aula, e discutimos aqui entre nós, é que o que é aceito, o que é bem aceito na sociedade quando nós vamos discutir algum assunto. Qual é a cosmovisão que para o mundo, para a sociedade hoje é bem aceita, né? Então tem até um ponto aqui onde a gente menciona na lição que atualmente se aceita a mente popular como a mente secularizada como sendo a mente aceita pela sociedade. Então, a grande discussão de ideias que se vê, a influência do secularismo dentro da mídia, dentro da imprensa, dentro da literatura, dentro da teledramaturgia, tudo isso hoje é o que a gente socialmente entende como algo que é aceito. E uma das grandes ciladas que a gente vê biblicamente é que essa aceitação, talvez seja isso que Paulo vinha discorrendo ali no capítulo 12 de Romanos, a partir do versículo 1, sobre a necessidade da transformação da mente, porque existe uma corrente de ideias que é bem aceita, mas que não necessariamente é uma corrente de ideias cristã, ou que não necessariamente é uma corrente de ideias que foi lapidada, ou que passou pelo crivo, ou que passou pela cosmovisão cristã. Então, muitas vezes, a ideia que é bem aceita na sociedade não é, de fato, a ideia que o cristianismo, ou que a própria Bíblia, ou que o Evangelho prega no nosso dia a dia. Então, a importância aqui, talvez, do que Paulo vinha dizendo, e Paulo, inclusive, no capítulo 12, né, só abrindo um parênteses aqui, um contexto, no capítulo 12, Paulo escreve aos romanos que era uma sociedade onde havia um mix entre judeus e gentios. Então, existia naquele momento da sociedade um alto volume de pessoas convertidas ao cristianismo, mas que traziam consigo as suas práticas religiosas. Então tínhamos de um lado os judeus, com toda a sua doutrina, vamos chamar assim, com todas as suas práticas religiosas, e tínhamos de um outro lado da moeda os gentios, que traziam consigo práticas de outras religiões, muitas vezes rituais de outras religiões, e Paulo vem na carta aos Romanos construindo a ideia do cristianismo. E nesse momento ele usa aqui, no capítulo 12, no versículo 1, versículo 2 em diante, ele vai discorrer sobre a construção. É como se Paulo dissesse, olha, pessoal, vamos aqui, vamos conceituar aqui o que é de fato o cristianismo. Então ele vai falar sobre a transformação da mente, no sentido de que essas práticas religiosas que se tinham, tanto do lado dos gentios como do lado dos judeus, de fato elas precisavam ser revistas e precisavam sofrer um processo de metanoia, de transformação. As pessoas precisavam passar pela metanoia, pela transformação da mente, para que elas pudessem então experimentar qual era a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Então, das práticas que conhecemos e daquilo que hoje é socialmente aceito, das ideias que são socialmente aceitas, nós podemos aprender com Paulo que é necessário que a gente tenha uma transformação de mente, trazendo o nosso pensamento cativo à palavra de Deus, ao ensino aquilo que a palavra de Deus nos ensina, para que nós possamos experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, acho que um dos grandes pontos aqui é entendermos que a Bíblia, né, como dizia Billy Graham, ela é de fato mais atual do que o Jornal de Amanhã, porque vira e mexe a gente sempre passa por transformações sociais, por discussões políticas, por momentos políticos. Ora a esquerda está no governo, ora a direita está no governo, e a vida é cíclica. Passamos por momentos bons, passamos por momentos ruins, mas quando a nossa cosmovisão está fundada e fundamentada em uma rocha sólida, que é a palavra de Deus, nós conseguimos ter estabilidade, que é um dos pontos que
mais à frente a gente vai discutir um pouquinho, que é quais são os efeitos, né, o que nós temos vivido na sociedade atual, mediante ao que a gente tem trabalhado no nosso dia a dia, ao que a gente tem visto no nosso trabalho, na nossa faculdade. O que é socialmente aceito, não necessariamente, e muitas vezes, na maioria das vezes, não é o que a palavra nos orienta, não é o modo de pensar que a palavra nos orienta a ter, e não é a mente, não é de fato fruto da mente transformada pela realidade do Evangelho. É importante que eu percebo, principalmente, que muitos pensamentos, eles estão vindo dessa cultura secularizada. Então, primeiro, eu trago essa informação, dessa enxurrada de informações que eu acabo recebendo, eu trago ela para o cristianismo e eu tento amoldar o cristianismo à forma dela, sendo que a forma é a contrária. Principalmente porque a gente começa a entender uma coisa, é que a palavra de Deus, ela é a verdade. Ela não é uma verdade. Isso é importante. Aqui a gente tem diversas informações, isso daqui é uma verdade dentro dessa história. Só que o que nós temos na palavra de Deus é que ela deve ser, em um comparativo, aquilo que eu falo que é o certo e que eu tenho que fazer com que a minha outra informação, ela se adeque ao cristianismo. E não ao contrário. Então a gente vê influencers, muitas informações sendo jogadas ali de alguma coisa, de algum ponto de vista até mesmo político que acaba sendo jogado, que ele não está de acordo, ele não é conforme. E muitas vezes traz essa desinformação para dentro da sua própria mente e acaba brigando de unhas e dentes, trazendo confusões, trazendo diversos problemas até mesmo interpessoais de relacionamento que vão muito contra o cristianismo, muito contra aquilo que o próprio Cristo prega. Não, e no ponto 1, nós vamos discutir daqui a pouco um pouquinho do que define essa mente cristã. Mas fazendo aqui um exercício oposto, é importante que a gente entenda também o que é e quais são as características principais, né, do secularismo. Por quê? Quando a gente fala que só existem duas maneiras de pensar, né, a maneira cristã e a maneira não cristã, que hoje nós podemos interpretar como a mente secular, é importante a gente já introduzir, nós vamos ter uma aula também mais para frente sobre isso, né, especificamente sobre o tema, mas já introduzir alguns dos efeitos desse secularismo, né, que é o secularismo, ele passa a ser uma visão humanista, né, uma visão de autossuficiência na caminhada. E essa visão, é importante que a gente também tenha essa sensibilidade de entender que essa visão de autossuficiência, ela é completamente, diametralmente oposta ao que a Bíblia nos ensina, que somos totalmente dependentes, né? Em Romanos 11:36 a palavra fala que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, porque dele e por ele, então tudo vem dele, tudo provém como dádiva, e nós absolutamente e biblicamente somos em nada autossuficientes. Então, a visão secularista já, por si só, vai trazer ali um caminhar distante dessa vontade divina, do relacionamento com Deus. Eu acho que as suas palavras foram muito felizes na questão de falar do relacionamento, né? Então, essa visão que o mundo tenta trazer, né, que nós vemos diariamente na nossa rotina, uma visão secularista, onde os meus... Vou trazer aqui até alguns conceitos, né, do feminismo, por exemplo, que traz meu corpo, minhas regras, entre outras, né, frentes e correntes de pensamentos que a gente vê dentro da sociedade. Ela traz uma falta, revela no coração do homem talvez um egoísmo, talvez uma necessidade de se provar, de provar a sua autossuficiência. Eu não preciso de um Deus, né, para viver, porque em mim sou autossuficiente, talvez sem entender até a fragilidade da Bíblia, a fragilidade desse pensamento, porque somos de fato seres frágeis e distantes da presença de Deus. Teremos muita dificuldade de estabelecer até eventualmente uma sanidade mental. Sim. Porque a palavra fala no livro de Eclesiastes que Deus colocou no homem o desejo pela eternidade. Então, intrinsecamente a nossa existência, não existe qualquer possibilidade de não se pensar do que será do homem após a sua morte.
Então nós não somos autossuficientes e dentro de nós carregamos de fato um anseio por aquilo que é eterno. E não há ninguém que defina a eternidade como o próprio Deus. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o início, ele é o fim, ele é antes de todas as coisas. Então, eu acredito que essa é uma das chaves aqui também, introdutoriamente nessa lição, para discutirmos o quão diametralmente opostas são as ideias do secularismo e as ideias do cristianismo. E o que você falou também, que eu achei muito feliz aqui na sua fala, foi o quanto também, enganosamente, o mundo tem tentado convergir o secularismo, trazer o secularismo à religião, trazer o secularismo para dentro do meio do cristianismo, né? Ou para dentro do ambiente cristão. E isso talvez é uma grande cilada que a gente tem visto também nos dias atuais, né? Sim, com certeza. Principalmente em Provérbios 4:23, nós conseguimos encontrar que acima de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede todas as fontes de vida. E nós percebemos hoje o homem que ele dá muita atenção ao seu coração. Só que seu coração muitas vezes está sujo, é enganoso, tem muitas coisas ali que não deveriam estar, que não são agradáveis a Deus. E muitas vezes todo o seu padrão de vida é amoldado no seu coração, naquilo que ele está sentindo, por aquilo que ele quer fazer, independente da circunstância. O que vier ali para ele, ele está fazendo. E isso é muito danoso, porque muitas vezes ele quer fazer algo que ele não deveria fazer, ou que muitas vezes ele não quer fazer algo, mas ele está muito ligado aos seus sentimentos, a alguma característica ali da sua rotina, que faz com que ele cada vez se volte mais para si e, como de uma forma até mesmo hedonista, tente satisfazer seus prazeres de uma forma rápida, de uma forma barata, só que de uma forma que ela não é duradoura. É importante da gente falar que o prazer cristão, ele é muito importante. O ser humano, ele deve ter prazer, ele deve ter realmente essa relação. Só que quando a gente começa a trazer nisso num ponto que ele é danoso, que se afasta de Deus, onde está toda a parte sublime de tudo aquilo que é eterno, de tudo aquilo que é bom, a gente começa a entrar em um ponto que a gente não é satisfeito das coisas que a gente acaba provando e a cada vez entrando em um buraco cada vez mais fundo da nossa moral, da nossa ética, de tudo aquilo que nós acreditamos. Perfeito. E sabendo dessas coisas, né? E voltando lá na frase de Billy Graham, que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã, o jornal que nós vamos ainda ler, Paulo já escreveu a Timóteo, né, sobre os últimos dias que sobreviriam. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, do versículo 1 ao 5, ele fala assim: saiba disso, que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, eles serão avarentos, eles serão presunçosos, eles serão arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. E aí, Paulo escreve um conselho a Timóteo e diz: afaste-se também destes. E é engraçado porque a ideia do secularismo vai de encontro, a ideia do pensamento não cristã, ela vai de encontro a todas essas características humanas que Paulo descreveu a respeito desses tempos que sobreviriam. E é muito simples de a gente identificar isso com muita naturalidade, simplesmente abrindo uma página de Instagram, de Facebook, uma página de opiniões, uma página de notícias. Nós vemos exatamente isso que você disse. Daquilo que recebemos de informação, de notícias, de decisões que muitas vezes são tomadas, de posts que muitas vezes são feitos, nós vemos que há um envolvimento do coração humano, que é enganoso, que é arrogante, que é egoísta, que não aceita perder, que é presunçoso, que muitas vezes é desobediente, que muitas vezes é ingrato.
Então, numa simples constatação, né, biblicamente, estabelecendo um paralelo da carta de Paulo a Timóteo com a realidade que nós vemos no nosso próprio celular no dia a dia, é fácil você identificar que a palavra de Deus ela é verdadeira e é eficaz e ela é muito assertiva quando descreve os tempos que sobreviriam, ou os tempos que hoje podemos dizer que vivemos. Então, quando a gente analisa a Bíblia, né, apesar da modernidade, apesar de toda a tecnologia, a gente tem que ter um cuidado significativo para que as nossas mentes não sejam cegadas pelo Deus desse século. Para que nós precisamos estar atentos, né, de fato, com o conhecimento e afinados no conhecimento da palavra para submeter o alto volume de informações, como a gente vinha dizendo no começo, ao crivo da palavra de Deus. E poder, de fato, sanear, né, ou limpar aquele volume de informações que não passa no crivo do Evangelho do nosso coração. E essa semana, inclusive, lendo um post de um economista que eu gosto muito, Ricardo Amorim, ele escreveu sobre o cuidado que nós, ali em poucas palavras, o cuidado que nós devemos ter com as informações que nós consumimos, porque ela vai literalmente influenciar na nossa, mesmo que involuntariamente, ela vai influenciar no nosso pensamento, ou na forma como nós tomamos decisão, perfeitamente. E é importante quando também olhamos nesse ponto, entender como o diabo está trabalhando com meias verdades, como até mesmo dentro da igreja, de muitas coisas que acabam aparecendo para nós, de uma meia verdade. Por exemplo, nós vamos olhar doutrinas cristãs que às vezes são faladas, de falar que Deus somente foca no abençoar o ser humano de forma física, de forma material, da forma financeira, usando uma figura bíblica, usando que Deus ele tende a abençoar o seu povo, nós temos as bênçãos sendo descritas em Cristo Jesus, só que esse não é o foco de Deus, esse não é o foco do Evangelho, esse não é o foco de que Deus quer que a gente tome 24 horas por dia das nossas vidas pensando nas coisas desse século, pensando naquilo que é terreno, naquilo que é passageiro. Então, ao invés de ter uma mentalidade cristã, realmente dessa cosmovisão, acaba tendo uma visão muito mais humanística, trazendo alguns pontos ali que eles estão de acordo, mas sendo usados de uma forma muito errônea. Perfeito, e isso me remeteu muito ao pensamento também da primeira aula, onde eu trouxe ali a ideia de um pensador que fala, né, sobre as circunstâncias, sobre os ambientes. A importância do cristão estar tão refinado na sua cosmovisão com a palavra de Deus, para que ele possa influenciar os ambientes, porque quando ele salva as suas circunstâncias, ele salva a si. Quando ele torna salubre o ambiente onde ele vive, biblicamente, de uma forma cristã, ele torna aquele ambiente salubre para si. Ele traz aquela saúde do ambiente para si próprio. Então, a importância de influenciarmos a partir das Escrituras as notícias ou as informações ou os ambientes, nós, a partir das Escrituras, nos tornarmos influenciadores, mais do que sermos consumidores daquilo que o mundo tem proposto, ou daquilo que o secularismo, o nosso Instagram, o nosso Facebook, o G1, né, enfim, todas as fontes de informação nos propõem. Então, nós precisamos assumir esse papel de proposição, nós precisamos assumir esse papel biblicamente de influência. Então, a todo momento, quando a gente vai pegar a literatura que fala a respeito de cosmovisão, fala-se muito, né, a respeito da importância da nossa influência dentro dos meios, né, o quanto que a cosmovisão é capaz de influenciar a sociedade. E isso se descreve, a Bíblia mostra esse padrão, né, desde o Antigo Testamento, no processo de formação da sociedade, o processo lá de formação das leis no tempo de Moisés, povo no deserto, né? Então, em algum momento, é importante pensarmos isso, que em algum momento a mente cristã, ou a palavra, ou os filhos de Deus deixaram de ocupar lugares que deveriam ocupar para que a gente tornasse esse ambiente mais salubre, para que nós salvássemos a nossa circunstância.
É importante quando nós falamos desse ponto, principalmente quando a gente começa a entrar ainda mais na cosmovisão, que Deus ele é um Deus de governo, Deus ele é um Deus de ordem. Então também nós observamos esse sentido até quando nós lemos Apocalipse, que ele vem para reinar. Cristo ele vem para reinar em um reino de justiça, em um reino de paz. Ele irá governar realmente trazendo, tirando essa parte do pecado, da maldade, aqui que nós enxergamos vividamente no nosso dia a dia, e que a partir disso ele vai realmente trazer um reino de paz, ele vai trazer uma alegria para nós, ele vai trazer realmente uma coisa que é inexorável para nossas vidas. Então, quando nós começamos a olhar no ponto de vista cristão, de olharmos que ele governa todos os rumos da nossa vida, não somente um pensamento, não somente aqui um bate-papo que nós estamos tendo, mas que a nossa própria visão ela começa a se tornar cristã, que a própria fonte de luz começa também a ser irradiada de nós, sendo um reflexo de Cristo, que nossos olhos passam de ser fontes de trevas, mas que começam a ser também fonte de luz. Nós vemos Jesus falando que se seus olhos forem bons, todo o corpo será bom. Isso é extremamente importante quando nós falamos também de cosmovisão, que é a forma que nós enxergamos o mundo. Então, quando nós enxergamos o mundo com a luz de Cristo, a luz da palavra, a luz de Deus, realmente nós conseguimos enxergar coisas boas e nós conseguimos enxergar as coisas corretas e como elas deveriam ser também. Perfeito. E exatamente falando disso, né? Acho que já entramos até introdutoriamente aqui nesse ponto do que define, então, essa mente cristã, né? Antes até da gente falar da importância da mente cristã ou da cosmovisão cristã, o que é que define essa mente cristã, que é o primeiro ponto aqui que a gente aborda na aula, no item 1 ali, no ponto A, na letra A, né, do ponto 1, o que define uma mente cristã. Então, a gente já começa desconstruindo, que é o que a gente fez aqui. Vamos desconstruir então, antes da gente conceituar o que é a mente cristã, né? O que não é a mente cristã. Então a mente cristã não é a mente secularizada. Como você bem trouxe aqui, né? A mente cristã não são as meias verdades. A mente cristã, ela não trabalha com o nome de Deus sendo um elemento de confirmação daquilo que é desejo humano. Então, esse é um aspecto muito importante aqui que você trouxe, que eu achei muito, muito válido, nós, enquanto cristãos, temos uma série de promessas bíblicas daquilo que Deus cumpriu e vai cumprir ainda ao seu povo. Mas a ordem não pode ser invertida. Então, Deus, ele tem uma vontade que é suprema, como a palavra lá diz em Isaías 55, né? Os caminhos do Senhor são muito mais elevados do que os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus são muito mais elevados do que os nossos pensamentos. Então a mente cristã não tem a ver com a minha vontade, com a sua vontade, com a vontade dos nossos ouvintes aqui, com a nossa audiência, mas ela tem a ver com a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, ainda que os nossos corações contaminados tenham a dificuldade de aceitar, mas nós precisamos confiar nessa vontade boa, perfeita e agradável, não usando então esses aspectos da palavra de Deus que são verdadeiros como sendo a finalidade em si, mas usando esses aspectos simplesmente no seu lugar de utilização. Faço tudo porque amo a Deus, obedeço a Deus e então, por consequência, vivo as promessas. Sim. Aquele que nem ao seu próprio filho poupou, como não dará também com ele todas as outras coisas? Mas ali nós estamos falando então do amor de Deus e da graça e da redenção por meio de Jesus Cristo, e não necessariamente sobre as outras coisas. Sim. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O problema é que a mente secular, exatamente, tenta trazer as demais coisas para o lugar de Deus, sim, usando inclusive verdades bíblicas. Mas então o que não é a mente cristã, né? Acho que essa é a grande conversa que a gente precisa ter aqui, do que é o que não é a mente cristã, para que a gente possa então entender os efeitos da mente cristã. Do seu ponto de vista, então, você acredita que isso tem acontecido de fato nos nossos dias, né? Com facilidade, você deixou claro aqui, mas com facilidade a gente tem invertido a ordem de algumas coisas?
Sim, temos invertido a ordem de muitas coisas que muito no passado eles eram marcos que nossos pais haviam erguido e que nós conseguimos observar que é importante, que é mencionado, que não destrua os marcos construídos pelos seus pais. Que muitas coisas que, assim como nós discutimos que a vida ela é cíclica, muitas coisas acabam passando, mas é importante que as coisas construídas que nós recebemos, a fé que foi passada a nós, que foi passada através de tantas pessoas que nós conhecemos, ela continue sendo um trabalho que ele continue sendo feito. Não que o trabalho cristão ele seja desconstruído, mas que a cada dia mais ele seja levantado. Então, quando nós passamos a falar da mente cristã, ela é uma mente mais focada na eternidade. Ela trabalha também com os focos finitos dos tempos aqui, daquilo que nós vivemos, da nossa rotina, isso tudo permanece. Não tem uma mudança nesse ponto. Nós temos as nossas obrigações, nós continuaremos tendo o nosso dia a dia, só que a partir disso nós temos uma preocupação maior com o nosso bem-estar, como nós estamos diante de Deus, como que as pessoas ao nosso redor também estão próximos a Deus, como elas estão se relacionando ou não se relacionando com Deus. Então, eu começo a observar esse ponto que você começa a ter os mandamentos que Jesus fala muito mais elencados na sua lista de ideias, na sua lista de decisão, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao seu próximo dessa mesma forma, de amar com intensidade, amar como você ama a si mesmo. Então, esse amor ágape que acaba também sendo trazido aqui para as nossas vidas. E também nós conseguimos observar também o oposto das pessoas olhando mais para si, sendo egoístas, como nós vemos no texto. Então, essa mentalidade que não é cristã, ela é muito caracterizada pelo eu, por ele estar ali muitas vezes acima até mesmo do próprio Deus no dia a dia. Então, é importante que o lugar de Deus ele não seja tomado, não tenha suas ordens invertidas de acordo com aquilo que nós temos, mas que a mente ela deve funcionar voltada para as coisas celestiais, tirando um pouco de vista as coisas terrenas. E as coisas eternas, né? Enquanto você falava, acho que você abordou bem esse ponto, que é, a gente procurou também trazer aqui, dentro dessa lição, a mente cristã, ela sempre vai mirar no que é eterno. Sim. A mente cristã nunca vai pensar no aqui e no agora necessariamente. Ela mira no eterno e vive as benevolências, as promessas de Deus para o aqui e agora. Mas mesmo vivendo isso, vivendo os benefícios da vida com Deus, da fidelidade e até dos valores que aprendemos a partir dos princípios do Evangelho, mesmo vivendo todos esses benefícios, o foco não está aqui ainda. Ele continua sendo na eternidade. E até me lembrei de um livro do autor Alistair McGrath, que é um dos professores de Oxford, contemporâneo, teólogo, e ele escreveu em seu livro Apologética Pura e Simples, ele menciona a tabela Verdade de Pascal a respeito daquilo que é eterno. Então é racional pensar naquilo que é eterno também. Muitas vezes o secularismo tenta mostrar que a fé é irracional, mas pensar na eternidade é racional. Então me lembro lá que na tabela Verdade de Pascal, que foi um dos maiores gênios da matemática e da física que a humanidade conheceu, ele monta lá, ele teve na história de Pascal, a história diz, nos autos da história se diz que ele teve uma experiência transcendental com Deus, e a partir disso ele teve a sua mente transformada, foi o inventor do transporte público, não sei quantos sabem disso, mas foi o inventor do transporte público, foi um grande gênio da matemática, e todas as suas descobertas partiam da premissa da decodificação daquilo que Deus fez. Então, cientificamente, é racional estudar a ciência, que é o que a gente disse, né, na primeira aula, a respeito do processo de formação que a cosmovisão traz, né, em que áreas da vida a cosmovisão interfere, e uma das coisas lá era a epistemologia, a forma como se passa a estudar o método de descobrimento científico. Então, na cosmovisão de Pascal, que passou a ser ali um cristão, ele passa a estudar a matemática para decodificar aquilo que Deus fez de bom e perfeito. Então, a partir deste movimento de Pascal, ele também
a tabela verdade dele, né, pensando em vida eterna e não pensando somente nas coisas terrenas, ele fala lá que, ora, se creio naquilo que é eterno, se creio, por exemplo, no céu ou no inferno, e eles não existem, eu morro e vou para o nada, certo? Se, porém, não creio e ele não existe, também morro e vou para o nada. Porém, se não creio, os céus e o inferno existem, eu corro um sério risco. Então, a conclusão de Pascal nesse momento é melhor mirar na eternidade e crer que existe um Criador, que existe um Deus. Então, a visão secularista sempre vai mirar no aqui e agora e tentar desconstruir a visão racional da fé. Sim. E falando em fé, é muito importante, por exemplo, quando nós olhamos em Romanos 14, que é um texto que ele acaba falando sobre os fracos e fortes, sobre uma questão ali que ele acaba tendo, né, com relação à comida de ídolos, o que fazer, de prática, às vezes, no que acaba ocorrendo na igreja. É importante que Paulo, no final dele, no versículo 23, ele fala, e tudo que não provém da fé é pecado. Então também, lógico, fazendo uma construção, que tudo que provém da fé é de Deus, tudo que provém da fé é puro, é algo a se pensar. Então, quando nós começamos a trabalhar também nesse ponto, que a fé, ele é um fundamento da mente cristã, ele é um fundamento que precisa estar nas nossas mentes, precisa estar no nosso dia a dia, porque tudo que provém da fé é de Deus. E é interessante quando nós olhamos nesse ponto, principalmente de falar da eternidade, é quando nós lemos em Hebreus 11. Aqui, quando nós encontramos essa passagem que ele acaba falando da galeria dos heróis da fé, que ele acaba explicando um pouco do que é a fé, ele fala que todos estes ainda viveram pela fé e morreram sem saber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. Maravilhoso. Foco na eternidade por meio da fé. Cremos e racionalmente cremos e nos beneficiamos da palavra de Deus, das promessas de Deus para aquilo que é eterno. E é legal também complementar esse texto, né, com as palavras de Paulo em 1 Coríntios 15, 19, onde ele fala que se esperamos de Deus somente para essa vida, nós somos miseráveis. Porque existe uma eternidade a ser vivida e a ser desfrutada com Cristo, né? Por isso buscamos esse relacionamento com Deus e, por consequência, herdamos a partir da graça a salvação. Então, entendo que esse texto também maravilhoso que você acabou de ler, ele pode ser complementado por essas palavras de Paulo. E aí eu acho que entendido, né, o que é essa mente cristã, o que é de fato a cosmovisão cristã, por que então gostaria que você comentasse um pouquinho do porquê a mente cristã é importante. Já demos alguns spoilers, porque vamos falando e vamos discutindo e discorrendo aqui a respeito desses assuntos. É muito gostoso conversar a respeito disso. Mas é legal também trazermos aqui para um âmbito um pouco mais... aterrissar um pouco as ideias aqui do porquê que, então, conclusivamente, né, é importante para a gente a mente cristã. Sim. É importante, principalmente quando nós entendemos alguns pontos. Primeiro, até vou repetir isso porque é uma coisa extremamente importante, é que a palavra de Deus, ela é a verdade. Nós vemos que a palavra, ela é inspirada por Deus, ela foi dada a nós para que nós tivéssemos um ponto fixo, um ponto firme, tivéssemos como se fosse uma rocha forte, que nós tivéssemos firmeza, que nós tivéssemos fundamento para seguir. Então, ela é a verdade, ela é aquilo que é aquilo que também nós precisamos e é aquilo que nós precisamos para onde nós estamos indo. Nós temos uma pátria celestial, nós estamos sumando para este lugar e a cada dia mais a graça de Cristo, que está presente nas nossas vidas, nos transforma, ela nos leva e ela nos direciona para este lugar em que Deus deseja que nós estejamos e também esse lugar que
pra gente é o mais seguro. É o lugar mais seguro do mundo que nós precisamos estar. Gostemos nós ou não, né? Gostemos nós ou não, é o lugar mais seguro. É o melhor lugar que a gente pode estar. Então, que ela nos traz essa confiabilidade até mesmo nesse livro que foi escrito por mais de 40 autores, que realmente Deus se importou de deixar para nós como um guia, como um vetor. Exatamente, e até e muitas das ministrações que acabei fazendo a respeito do tema, e até em uma oportunidade ministrando no Plugged, eu trouxe também aqui para a apostila, para a nossa revista desse trimestre, uma reflexão, né? Por que é importante então? Porque nós precisamos de direcionamento nas nossas vidas. E como exemplo aqui, para quem gosta, né? Muitos de nós, eu gosto, muitos jovens gostam, talvez alguns gostem mais, outros menos, de eventos esportivos, mas me recordo lá então de 29 de novembro de 16, onde a gente teve aquele evento, quase como 11 de setembro, que todo mundo lembra, né? Quando recebeu a notícia, mas guardadas as devidas proporções, quando recebemos a notícia da queda do voo da Chapecoense, né? E um dos eventos mais tristes que talvez a nossa geração, essa geração de jovens a quem falamos, tenha presenciado, porque um dos elementos que poderia ter salvo aquele avião com todas aquelas vidas eram os vetores, era o direcionamento. E os vetores, né, matematicamente, para quem gosta aí de matemática, ele tem 3 características principais, que são módulo, direção e sentido. Então, nós, na nossa vida, né, vivemos nesse ambiente social obscuro, com alto volume de informações, que, trazendo aqui talvez uma comparação, uma ilustração, esse volume de informações são nuvens que cercam o nosso avião da vida. Eventualmente nós precisamos ser guiados por vetores. E quais são esses vetores? São os princípios bíblicos. Eles são literalmente, como você falou, rochas sólidas. E esses princípios, uma das coisas que me chama a atenção é que aquilo que a Bíblia diz vai acontecer independente da nossa vontade ou da nossa prepotência ou de quem nós, enquanto seres humanos, imaginamos ser. Independente da autossuficiência, independente do nosso egoísmo, os princípios e as verdades bíblicas vêm sendo ao longo dos séculos cumpridos, eles vêm se realizando. E percebemos então uma autoridade, a autoridade que existe na Bíblia a partir do cumprimento da palavra, e percebemos também que através dessa autoridade nós podemos, nesta autoridade, nesta palavra, nós podemos fundamentar a nossa vida e encontrar esse módulo, direção e sentido, esses vetores que vão nos tirar dessas nuvens obscuras de informações e nos fazer, né, aterrissar em um solo firme, né, nas nossas vidas. É importante também quando o exemplo de vetores ele é muito bom, principalmente ele é utilizado hoje em dia, porque os vetores eles são precisos daquilo que é necessário, principalmente na navegação, na própria aviação. E é interessante quando nós falamos de vetores, porque eles têm essa conotação dele ter módulo, direção e sentido. É interessante que o módulo ele vai justamente mostrar e descrever qual a força que está sendo utilizada. Então, quando nós começamos a olhar em coordenada, começamos a olhar nesse plano cartesiano que acaba tendo 3 dimensões, o módulo que ele é utilizado, a intensidade que deve ser utilizada. E trazendo um paralelo, também é importante que nós conseguimos entender os módulos que nós temos que ter no dia a dia, entender os momentos, entender os tempos, quando a gente precisa ir mais fundo, quando a gente precisa tirar um pouquinho mais o pé, entender quanto nós precisamos ir em algum assunto, isso é extremamente importante. Também quando nós falamos aqui de direção, para onde que ele está sendo apontado, ele vai realmente trazer essa conotação de, além de qual a força que ele vai ter, qual a força que é necessária, qual a direção que eu preciso ir, e também ele vai trazer aqui a questão do sentido, que ele expressa justamente essa questão do, mesmo onde você está indo, se ele está indo para cima, para baixo, se é positivo, se é negativo, que ele é usado na matemática. Mas quando nós trazemos isso para o nosso cotidiano, para a nossa vida cristã, é a direção que nós precisamos ir, os momentos que nós precisamos entender, e entender também como o nosso propósito é utilizado. Então, quando nós falamos de mente cristã, nós falamos
do nosso papel aqui como igreja, de fazer discípulos, de aumentar o reino de Deus, fazer isso até que Ele venha, é importante que nós saibamos como fazer isso, entender os nossos propósitos, entender a nossa identidade nessa macrovisão que nós temos do universo, daquilo que a gente está inserido, de como nós fazemos as coisas, para que a nossa vida, além de ter um sentido naquilo que nós fazemos, ele tenha também uma relevância, que seja realmente um trabalho feito para o reino de Deus e que ele seja feito da melhor forma possível, porque tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Então, a melhor forma que a gente tenha uma vida boa é que nós plantemos coisas boas para que nós colhamos essas coisas boas. Que profundo, né? Que profundo. E fica aí o incentivo também aos nossos professores, para quem gostar de matemática e gostar de exatas, aproveitar o ensejo aí para utilizar aí um pouquinho de matemática nas ministrações. Brincadeiras à parte, irmãos, vamos seguir aqui para o fim da nossa aula. Acho que a gente vai fazer aqui um fechamento agora, falando um pouquinho da conclusão, né? Então, definimos lá o que é a mente cristã, o que não é a mente cristã. Falamos um pouquinho agora aqui sobre a importância, porque de fato é importante ter a mente cristã, ter uma cosmovisão, uma forma de enxergar o mundo transformada, né, pela renovação do nosso conhecimento, como Paulo fala, né, em Romanos. Mas precisamos então concluir um pouquinho da nossa aula aqui, fechar um pouquinho a ideia aqui. E acho que um dos pontos aqui que nos ajuda, né, nessa conclusão, nessa compreensão de tudo que a gente veio discutindo aqui ao longo desse tempo que estamos juntos, literalmente aqui a fala de Kevin Van Hauser aqui, no seu livro O Drama da Doutrina, que vai trazer a importância da reflexão sobre os dias atuais. Tá? Ele fala que hoje nós temos informações sobre a vida e mais técnicas até para preservá-la do que a gente já teve, tá? Em outros momentos. Ele fala que as ciências naturais evoluíram, as ciências sociais continuam a disputar ali e vangloriar-se, né, sobre qual delas exerce maior influência na condição, né, sobre a condição de vida humana. Mas ele também traz uma fala ali, né, nós somos tão avançados, então, em resumo, nós somos tão avançados no conhecimento hoje, mas ele também traz uma fala de um outro autor, que é o Paul Tillich, a respeito da leitura desse contexto cultural que a gente vive. E Paul Tillich, ele fala que a cultura, ele encara a história da cultura como uma série de ataques de ansiedade, né? Então, em momentos diferentes das sociedades, essas ansiedades, esses anseios foram diferentes, esses dramas vividos foram de fato diferentes pela sociedade. Então, ele fala ali sobre a civilização antiga, que sofreu da ansiedade da morte, a Idade Média e da Reforma, que sofreram da ansiedade da culpa, a modernidade, que foi a falta de sentido, de onde estou, para onde vou, o que vem depois da morte, né? E ele faz uma prospecção, né? Ele coloca um termo ali que ele fala que talvez se Paul Tillich tivesse vivido nos dias atuais, ele caracterizaria os momentos que nós vivemos da pós-modernidade como sendo a ansiedade da falta de verdade. E aí, por que isso, né? Porque nós vivemos essa grande guerra de narrativas. Então, o que contamina essa cosmovisão, né, é exatamente essa guerra de narrativas. E, fechando um pouco esse assunto, né, apesar de vivermos nesse momento, a cosmovisão cristã, a forma de pensar cristã, a palavra de Deus, ela nos traz respostas para essa falta de sentido, para essa falta de verdade que muitas vezes enfrentamos no contexto secular, tá? E nós temos então, a partir da Bíblia, né, e da fé que nós empregamos a respeito do que a palavra diz, um processo sólido, um lugar sólido para repousarmos o nosso coração, para repousarmos o nosso sentimento, independente daquilo que pensamos, independente dos nossos sentimentos, independente, eventualmente, daquilo que nós queremos, mas nós temos um lugar seguro, nós temos vetores seguros, que são as palavras descritas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, acredito que
objetivo aqui dessa aula, né, conceituarmos o porquê, então, da cosmovisão ser importante para as nossas vidas, a cosmovisão cristã em especial aqui discutida. Porque, de fato, ela é o lugar sólido onde nós temos um encontro com Jesus, que diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então, temos esse lugar seguro. Em nenhuma outra corrente de ideia se pode encontrar solidez em um lugar seguro como na palavra de Deus, naquilo que a palavra de Deus nos ensina e nos diz. E isso é maravilhoso. Irmão, quero abrir aqui para suas considerações também, mas seguimos aqui para o fechamento também, para que a gente possa, então, aguardar os nossos professores aí para a próxima lição, para a lição de número 3. Mas fica à vontade para... É importante também quando nós falamos dessa falta de verdade, da crise, da ansiedade que se tem na sociedade, é importante falar que as pessoas têm hoje em dia uma falta de identidade. Uma falta de identidade seja com relação ao seu posicionamento sexual, como que ela se orienta, sendo das coisas que ela gosta de fazer, daquilo que ela quer fazer durante a sua vida, tem uma extrema dificuldade e essa falta de sentido, essa falta de conhecimento, essa falta de verdade, essa falta de identidade faz com que as pessoas cada vez mais se sintam mais tristes, se sintam mais deprimidas, se sintam mais ansiosas, o que agrava muito os casos de depressão que nós temos hoje em dia, esse mal do século, né, que mesmo estando no começo do século, né, não chegamos nem num quarto do século ainda, nós já conseguimos enxergar que as pessoas já têm esse mal, que ele está sendo extremamente danoso para as pessoas, para a continuidade da vida delas, para aquilo que elas querem construir, para o relacionamento, a mesmo para o agora, né? Mesmo para o agora, ainda que não projetado para a eternidade, ela acaba sendo maléfica para o agora também. Sim. Então, é uma coisa que o cristão ele acaba tendo mais essa identidade de filho de Deus, identidade de servo, saber que nós temos um Deus que cuida da gente, um Deus que nos ama, um Deus que nós sabemos que nada nos separará do seu amor, nem a espada, nem a morte, nem a destruição, nem a perseguição, nem o presente, nem qualquer coisa que pode vir no futuro. Nada nos separa do amor de Cristo, nada nos separa dele. Então é bom saber, o cristão, ele está muito mais protegido e também ele está muito mais firme nas suas convicções, na verdade e naquilo que ele pode realmente se apoiar, que é Cristo, naquilo que ele pode se agarrar. Então, é importante saber que essa identidade, que ela é trabalhada por Deus em nós, ela nos dirige a uma vida, a uma qualidade de vida melhor e também ao nosso propósito de uma forma muito melhor do que as pessoas que não têm essa mente cristã. Então, a mente cristã é importante para que nós conseguimos realmente ter esse aprofundamento daquilo que é real, daquilo que é correto. E mesmo que com as situações, as circunstâncias, elas não serem favoráveis, a mentalidade ela ainda continua ali. Ainda há a percepção de que o choro ele pode durar uma noite, mas que a alegria ela vem no amanhecer. Que independente das coisas que possam ocorrer, nós temos um firme fundamento, que é Cristo. Fica aí então, para a gente fechar essa classe, é uma palavra aí poderosa e de esperança, né? Para todos vocês, para mim, carrego no meu coração essa palavra então, que Deus abençoe e nos vemos então na nossa próxima aula. Um abraço aí a todos.